vocês? No estudo de hoje do Evangelho, a gente vai ver um pouquinho sobre essa parte, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas antes de começar nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre a oportunidade de nosso estudo, de aprendizado, que Jesus nos abençoe de sempre, Mestre, nos guie, nos auxilie, nos ampare, que a gente sempre tenha alegria nas nossas vidas e muitas bênçãos hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, gente, assim, de maneira geral, o estudo de hoje fala sobre a riqueza, né? A gente fala sobre a riqueza, é muito simples a gente ver sempre as coisas boas, né? Tudo de bom que o dinheiro pode dar pra gente. E a gente, às vezes, não vê as coisas ruins e assim, de maneira geral, é isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, para começar nosso estudo, eu separei a parábola dos talentos, né? Como a gente sabe, né? Jesus sempre trazia a sua palavra, muitas vezes através de parábolas, de histórias, para a gente aprender. Então, essa primeira história conta a história de três pessoas, né? Vamos falar assim, três trabalhadores. Então, um empresário muito rico, ele ia viajar e tal, separou sua riqueza em três trabalhadores. Então, deu 5 talentos para um dos trabalhadores, 2 talentos para um outro e um talento para outra pessoa. Então, o que aqueles trabalhadores passaram, né? Passaram um tempo e esse empresário voltou querendo saber o que eles fizeram com esses talentos, tá? Então, vamos falar assim, né? Imagina que um talento é um dinheiro, tá? 5 dinheiros para um, 2 dinheiros para um dinheiro para outro, tá bom? Com 5 talentos, ele conseguiu dobrar esses talentos, tá? Com o cara que trabalhou com 2 talentos, ele conseguiu também aumentar umzinho ali, conseguiu aumentar um pouco. O terceiro, ele enterrou esse talento, esse dinheiro dele. Bom, o empresário não entendendo nada, porque ele sabia que ele queria mais ali, né? Ele sabia o que eles fizeram. Como o cara falou que ele enterrou os talentos, ele se manteve com o que ele tinha, o empresário ficou chateado, ficou triste, né? Irritado com aquela situação, esperando que ele ia fazer um negócio desse com o dinheiro. E daí, né? O que ele está querendo dizer? Tem várias coisas que a gente pode entender com essa parte de talentos, né? Jesus traz para a gente alguns talentos. Pode ser passar um talento musical, pode ser, mas um talento, passa assim, saber lidar com as coisas, um talento de aprender fácil outras coisas também, enfim. Cada gente escolheu o que vai fazer com isso. A gente pode ficar quieto, pode ficar na nossa, não pode fazer nada, ficar ali, enterrou o teu talento. Mas com aquele talento você pode multiplicar, você pode fazer outras coisas, certo? Então imagina o cara que tem aptidão com música. Então ele vai lá e aprende vários instrumentos. A partir daqueles instrumentos ele começa a dar aula de música. A partir daquela aula de música ele consegue montar um estudo de música. Ou seja, vai crescendo e ajudando as pessoas que estão à sua volta. Se a gente enterrar nosso talento, enterrar nossas habilidades, o que a gente vai fazer? E aí? Será que é suficiente? Será que é isso que Jesus gostaria da gente, que a gente fizesse? Acho que esse é o caminho, né? Acho que a gente precisa sempre multiplicar, certo? Tentar sempre da melhor maneira aumentar o nosso poder, aumentar nosso poder de ajuda ao próximo, aumentar nosso poder de caridade, de amor. Acho que é essa a ideia, né? A gente sempre querer crescer, evoluir de maneira geral. Assim, voltando ao nosso foco inicial, né, nessa parte de riqueza e pobreza que a gente fala tanto, né? Essa desigualdade das riquezas é uma coisa natural que a gente infelizmente precisa passar, né? Por que
a gente só consegue ver essa prova da riqueza como uma coisa boa. Será que é mesmo? Sempre 100% bom? Claro que a gente nunca deve falar se por dinheiro é ruim, uma coisa ruim. Não, de maneira nenhuma. Certo? Uma coisa super importante, a gente precisa do dinheiro para conseguir viver. Né? Isso aí a gente não tem nenhuma dúvida. Só que viver em função do dinheiro, esse é o problema. Muitas pessoas têm esse objetivo, né, de ser rico e tudo certo, não tem problema nenhum. Mas você não pode, vamos falar assim, abrir mão de uma vida toda para isso, em função disso. Ou seja, você viver 24 horas por cento da sua vida, 24 horas da sua vida em função disso, em busca desse dinheiro e as pessoas à sua volta passando por ali. Enfim. A prova da riqueza é uma prova muito difícil, porque imagina só, você tem um poder, vamos falar assim, entre aspas, de ajudar muitas pessoas. Será que todo mundo faz isso? Será que a gente, se tivesse muito dinheiro, a gente ajudaria muitas pessoas, desenvolveria, ajudaria as pessoas que estão à nossa volta 100% do tempo? A gente abriria a mão de tudo isso? Porque Jesus fala, né, para um dos apóstolos, para que tenha a sua salvação, que abre a mão de todos os seus bens. A gente precisa fazer isso? Não, a gente não precisa fazer isso, né? A gente precisa abrir mão de todos os bens. Mas a gente não ser tão apegado às coisas materiais, esse que é o principal. Será que a gente abriria a mão de todas as coisas? Eu posso falar por mim? Não, eu não conseguiria. Né? Porque eu sou ainda apegado às coisas materiais. Né? Por exemplo, poxa, a nossa casa, nosso quartinho, a minha cama. Eu gosto das minhas coisas. Né? Então, assim, a gente é apegado às coisas materiais. Mas a gente não pode viver em função disso. O nosso objetivo de vida não pode ser... O meu objetivo de vida é comprar um tênis novo. Isso não existe. Não deveria ser. Né? Nosso objetivo de vida deveria ser o quê? Poxa, ajudar as pessoas da melhor maneira possível, buscar ser melhor hoje e sempre. Esse tem que ser o nosso objetivo. Sempre crescer, evoluir. E caridade, né? Aquela história fora da caridade, nossa salvação é a pura verdade. A gente precisa doar um pouco da gente. E essa desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres, infelizmente, a gente precisa, vamos falar assim, aprender com os outros. Né? A gente precisa nossa caridade, a gente precisa praticar, ajudar os mais necessitados. E essa desigualdade, infelizmente, faz parte do nosso mundo. Né? Cabe a gente sempre lutar para melhorar sempre a vida dos outros. Por mais que a gente não fale assim, poxa, mas eu não sou rico. Tudo bem, né? O que a gente pode fazer? Não posso doar dinheiro? Tudo bem. Mas a gente pode fazer uma oração, fazer uma caridade, né? Fazer um abraço, uma coisa assim, sem valor, vou falar assim, sem valor do dinheiro, mas um valor sentimental, um valor de auxílio que para muita gente já ajuda, né? Então, e é para isso que, por exemplo, a gente tem a nossa campanha de Natal, certo? Que acaba ajudando muitas crianças, muitos idosos, muitas pessoas assistidas da casa do caminho. A gente movimenta um pouco, né? A gente pensa, pelo menos um período do nosso ano, próximo Natal, que a gente pensa assim, 100% no outro, em ajudar, em arrecadar o dinheiro para poder ajudar o próximo. Então essa é a grande dificuldade, né, dessa desigualdade, essa dificuldade da gente de ajudar mesmo, né? De abrir mão das coisas. Isso é o mais importante. Tá bom, gente? É isso, finalizando a aula aqui. Fique com Deus. Te agradece mais uma aula. A gente agradece pelas bênçãos recebidas hoje e sempre.
Que a gente tenha uma semana de paz, de tranquilidade, de amor, acima de tudo. Que assim possa ser, graças a Deus. Tchau, tchau, gente. Valeu.